Ele foi um presbítero francês da Congregação da Missão, mártir e primeiro missionário lazarista da China, elevado às honras dos altares. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na fascinante história de São João Gabriel Perboire, celebrado liturgicamente pela Santa Igreja neste dia 11 de setembro. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Desde os séculos, quando o cristianismo alcançou a China, a religião se tornou duramente criticada e perseguida naquele país. Seus adeptos foram torturados e ameaçados de todas as formas. Padres, religiosos e bispos foram expulsos e os teimosos, entre aspas, condenados às mortes mais cruéis imagináveis. Até os presentes dias, a realidade não é muito diferente. O cristianismo continua sendo vigiado e controlado muito de perto pelo Partido Comunista Chinês, o único partido permitido naquela república democrática que tenta minar a todo custo a religião em seu temido, porém constante crescimento. Muitos cristãos chineses simplesmente desaparecem sem deixar qualquer rastro. Igrejas são incendiadas à luz do dia, sem nenhum constrangimento. Escolas católicas são fechadas e tomadas pelo Estado. Leis são sancionadas para coibir o avanço do cristianismo e a fidelidade a Roma é considerada crime de traição. Não estamos falando de um passado muitíssimo distante, mas sim de um presente muitíssimo próximo. Só entre janeiro e junho de 2020, por exemplo, apenas na província de Anhui, cerca de 900 igrejas tiveram suas cruzes retiradas pelo governo comunista, sendo que algumas outras foram demolidas. Além do mais, também em 2020, muitos cristãos que se recusaram a substituir o ícone de Jesus Cristo pelas fotos de Mao Tse-tung e do atual presidente chinês Xi Jinping tiveram seus benefícios sociais retirados. Ao mesmo tempo, outras atrocidades continuam acontecendo e não há quem possa reagir à força do Estado. O que está por detrás da perseguição aos cristãos na China, certamente, é a ganância pelo poder de homens que se acreditam deuses e que não suportam a ideia de dividir o culto a si mesmos e aos seus antepassados com o tal Jesus da Galileia, um estrangeiro do Médio Oriente, um deus aparentemente fracassado, cujos partidários não têm armas ou tanques de guerra para defendê-lo, não fabricam bombas atômicas nem intimidam a ninguém para que creia. Há sim um incômodo na, entre aspas, seita cristã. Estes sectários de Jesus costumam denunciar a mentira e a injustiça, declarar a verdade e anunciar, entre aspas, um tal reino cujo rei é o seu Deus, o único Deus. Eles precisam, pois, ser contidos, ainda que pela força bruta, como qualquer outro que ouse a desafiar a suprema autoridade e a, entre aspas, divindade do ditador. Dos incontáveis mártires que rendeu a Igreja da China, especialmente nos últimos 3 séculos, muitos foram elevados às honras dos altares, destacando-se uma enorme maioria de leigos e leigas, não de missionários vindos de fora, mas de convertidos locais, homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças bastante pequenas, que creram sem jamais terem visto, como está escrito no livro de João, capítulo 20. Esperaram no Senhor e lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, como está escrito no livro do Apocalipse. Dentre os missionários e religiosos estrangeiros, muitos se juntaram a estas testemunhas nativas, como o santo que veneramos hoje, e mereceram a mesma coroa que seu Deus crucificado. Morreram como ele e, por isso, participam de sua glória no céu, de onde, por nós, intercedem por este mundo enganado e enganador. João Gabriel Perboire nasceu no dia 6 de janeiro de 1802 em Montgesty, nas proximidades de Corones, no sul da França, no seio de uma família de agricultores extremamente cristãos que deu à igreja 5 filhos religiosos vicentinos, 3 homens
e 2 mulheres, apesar da piedade que o acompanhava desde que era menino. No caso de João Gabriel, o desabrochar de sua vocação religiosa e missionária se deu de uma forma bastante inusitada. Seu irmão mais novo havia decidido fazer-se religioso da Congregação da Missão, fundada em 1625 em Paris por São Vicente de Paulo, cujos membros acabaram sendo apelidados como lazaristas. João acompanhou o ingresso de seu irmão no convento e permaneceria ali com ele durante um tempo, apenas enquanto ele se adaptava à nova vida, longe da família e dedicando tempo quase que exclusivo aos estudos e às orações. Corria o ano de 1818 e enquanto os dias foram se passando, no coração de João Gabriel começou a cintilar a mesma vocação que ardia no peito de seu irmão, o desejo de dedicar-se à missão e ao serviço ao próximo, sobretudo naqueles tempos em que a França ainda exalava os odores pútridos da Revolução Francesa e profanou, saqueou e destruiu edifícios, conventos e igrejas, constituindo uma das páginas mais dolorosas e sacrílicas de toda a história eclesiástica. Os danos da Revolução não foram meramente patrimoniais, pois, para além dos ultrajes que se acometeram naqueles anos em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, entre aspas, muitos cristãos, como nos primeiros séculos, quando a Igreja foi perseguida pelos imperadores romanos, resistiram bravamente e acabaram mortos nas forcas e nas guilhotinas que se levantaram em todo o país. Muitos outros, porém, dentre ministros ordenados e leigos que, diante da ameaça à própria vida e das torturas, renegaram a fé, buscavam agora uma reconciliação consigo mesmo, com Deus e com a Santa Igreja, uma questão bastante delicada a se resolver. Decidido a seguir os passos do irmão, João Gabriel comunicou aos seus pais que pretendia passar um tempo mais no convento, não como um simples acompanhante, mas como postulante lazarista. Os pais aprovaram sua decisão sem pestanejar, mesmo levando em consideração que isto significava o fim de sua genealogia, tendo em vista que todos os filhos manifestaram o desejo de se consagrar a Deus na vida religiosa. João desejou ser imediatamente enviado à China como missionário, mas seus superiores mandaram que ele cumprisse as etapas de sua formação em seu próprio país, de 1818 a 1826, servindo como apóstolo primeiro entre os seus, ajudando a reconsolidar a fé dos franceses, decepcionados com as luzes que a Revolução pretendeu projetar sobre as trevas da Igreja. João Gabriel foi ordenado presbítero em 1826, quando, além das funções próprias do ministério, foi incumbido também da formação dos novos seminaristas, tarefa que desempenhou até 1835, especialmente em Paris. Neste meio tempo, em 1832, Luís, irmão de João Gabriel, havia sido enviado para as missões estrangeiras como missionário na China. Ele, no entanto, acabou falecendo ainda em alto mar, antes mesmo de alcançar seu objetivo, o Império Celestial, como os franceses popularmente se referiam à China. João, por sua vez, pediu aos seus superiores a graça de poder substituir seu falecido irmão no campo missionário, mas sua saúde frágil acabou se convertendo num empecilho. Quisera eu ser Marte como Clet. Peçam a Deus que minha saúde se fortifique para que eu possa ir à China a fim de anunciar Jesus Cristo e morrer por ele, dizia João aos seus formandos, referindo-se ao martírio do padre lazarista Francisco Regis Clet, que foi canonizado no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II. Deus ouviu as súplicas de João Gabriel. Não lhe concedeu boa saúde, mas sim os votos de que precisava para, em 1835, ser designado como missionário na China, onde desembarcou em agosto daquele mesmo ano.
A fim de adaptar-se às tradições e às alterações climáticas do país, por algumas semanas o recém-chegado missionário permaneceu em Macau, cidade portuária, naquela época sob domínio português. Depois ele partiu dali em direção a Nanyang, na província de Honan, onde iniciou seus estudos de mandarim, a língua nativa. 5 meses depois ele conseguia, mesmo sem total domínio, ser compreendido o suficiente para começar seu trabalho de evangelização, que teria como centro na província de Hubei, a província vizinha. Tendo em vista que a religião era perseguida na China desde muito antes daquele tempo, a fim de passar desapercebido entre as autoridades locais, João cortou sua barba e seus cabelos aos moldes dos nativos, bigode, barba rala e cabeça raspada, pendendo do cucuruco uma longa trança. Parecia um verdadeiro chinês, como ele próprio registrou em suas memórias. Não nos é difícil imaginar. Os primeiros meses na China foram terrivelmente difíceis para o missionário, que além das dificuldades culturais, ainda teve que enfrentar a perseguição contra os cristãos, declarada anos antes pelo imperador Qinlong, que tinha reinado de 1735 a 1799, período marcado por um verdadeiro massacre religioso. Apesar das leis contra a fé cristã, de tempos em tempos e dependendo da província, Padre Perboire pôde exercer seu apostolado de forma mais ou menos tranquila, percorrendo inúmeros vilarejos, anunciando o Evangelho e celebrando os sacramentos. Todavia, quando a perseguição se tornou mais aguda em Hubei, em torno dos anos 1839-40, ele buscou refúgio numa floresta de bambus e se escondeu numa caverna, não muito distante da aldeia de Nankiang, onde talvez jamais tivesse sido encontrado seu neófito, ou seja, um recém-convertido, não houvesse revelado seu esconderijo a troco de algumas poucas moedas. Qualquer semelhança com a traição de Judas Iscariotes é mera coincidência, como está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Uma vez preso, João Gabriel sofreu diversos maus-tratos, sendo inclusive arrastado pelas ruas de diversas cidades, levado de tribunal a tribunal, a fim de que seu crime, entre aspas, fosse atestado por vários juízes. De Kou-Xing-Yen, onde foi interrogado, conduziram-no a Kunshen, onde o submeteram a 2 outros interrogatórios. Depois levaram-no a Xian-Yanfun, onde outros 4 inquéritos foram abertos. Ali ele padeceu diversas torturas. Teve que permanecer durante mais de 12 horas ajoelhado sob correntes enferrujadas, enquanto era humilhado e caluniado. Foi suspenso pelos cabelos e pelos polegares até que este se desprendesse de suas mãos. Foi espancado com varas de bambu e foi golpeado na fronte com correias de couro. Recebeu nas faces as cusparadas de alguns cristãos recém-batizados, obrigados a isto pelos juízes. Ele também teve seu corpo marcado com 4 ideogramas chineses que significavam mestre de falsa religião. Em sua agonia, certamente, João repetia as palavras de uma oração que havia escrito há um tempo, que ficou conhecido como oração missionária. Ele diz o seguinte: Ó meu Salvador, por vosso onipotente poder e por vossa infinita misericórdia, que eu seja mudado e transformado em vós, que minhas mãos sejam vossas mãos, que meus olhos sejam vossos olhos, que minha língua seja vossa língua, que meus sentidos e meu corpo sirvam apenas para glorificar-vos, mas, acima de tudo, transformai-me, que minha memória, minha inteligência, meu coração sejam vossa memória, vossa inteligência e vosso coração, que minhas ações e meus sentimentos sejam semelhantes às vossas ações e aos vossos sentimentos. Enquanto respondia com entusiasmo às questões sobre sua fé, às acusações pessoais, João respondia apenas com o silêncio, assim como Jesus Cristo fez
diante de seus caluniadores, como está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e também em Isaías, no capítulo 53. A mesma postura ele conservou em Ao Chang Fou, onde outros interrogatórios comprovaram seu crime, entre aspas. Neste lugar, ele também padeceu torturas inimagináveis, a fim de que revelasse a localização de outros missionários estrangeiros e de cristãos nativos. Como, porém, se recusou a entregar seus irmãos na fé e a pisar na cruz, que é um comportamento que os juízes consideravam a abjuração da religião cristã, ele recebeu 110 chicotadas de uma só vez e ouviu então sua sentença de morte, pois não havia conseguido provar, entre aspas, sua inocência depois de ter passado pelo ao menos 20 interrogatórios, tendo sido arrastado pelas ruas em todas aquelas ocasiões. Enquanto era arrastado de um lugar para o outro, alguns chineses mais piedosos aproximavam-se de João Gabriel. Eram cristãos às escondidas e lhe pediam a bênção e a absolvição de seus pecados. Desde que João foi preso até o dia de seu martírio, transcorreram cerca de 12 meses de muito sofrimento e humilhação, tudo suportado com a força do alto, com mansidão do cordeiro, que se cala diante daquele que lhe tosquia. Foi no dia 11 de setembro de 1840, quando ele foi revestido da túnica vermelha, a roupa típica dos condenados. Em meio a 7 ladrões que também seriam mortos, ele caminhou descalço até o local de sua execução, uma colina não muito distante da cidade, carregando sobre seus ombros um madeiro que lhe havia sido imposto como Cristo a caminho do Calvário entre criminosos. Numa das extremidades do lenho, distinguia-se o cartaz com motivo de sua condenação: professar a fé em Jesus Cristo, tendo dito aos seus algozes: eu prefiro morrer a negar a minha fé. João Gabriel devia ser morto por estrangulamento. Seu madeiro foi içado e fixado a um mastro, formando uma cruz, na qual ele foi amarrado com grossas cordas envolvidas ao pescoço. Com um torniquete, os carrascos então ceifaram sua vida. Eram 3 horas da tarde, quando ele deu seu último suspiro, à mesma hora do sacrifício derradeiro de Cristo no Gólgota. Contava, na ocasião, apenas os 38 anos de idade. Tendo chegado ao fim de sua jornada, tal como o apóstolo dos gentios, Perboire combateu o bom combate e guardou intacta sua fé, merecendo do Senhor a coroa da justiça, que para ele havia sido reservado. Odiou a própria vida, renunciando-se a si mesmo, tomou sobre os ombros, literalmente, a sua cruz e seguiu os passos do Cristo sofredor, como está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os restos mortais de João Gabriel foram depois resgatados por cristãos às escondidas e enviados à França, onde permanecem até os presentes dias na casa-mãe da Congregação da Missão, em Paris, enquanto seu coração foi conservado na China. Não havendo nenhuma dúvida acerca de seu autêntico martírio pela causa da fé, João Gabriel foi beatificado pelo venerável Papa Leão XIII em 1889. Ele foi canonizado pouco mais de 100 anos depois, no dia 2 de junho de 1996, por São João Paulo II, que o converteu no primeiro mártir chinês a ser elevado às honras dos altares. Por ocasião da canonização de João Gabriel Perboire, declarou o Santo Padre, o Papa João Paulo II. João Gabriel queria seguir Cristo evangelizando os pobres, seguindo o exemplo de São Vicente de Paulo. Depois de exercer o ministério de formador do clero na França, foi para a China. Pelas ruas para onde foi enviado, encontrou a cruz de Cristo. Por meio da imitação diária de seu Senhor, com humildade e gentileza, ele se identificou totalmente com ele. Seguindo-o passo a passo em sua paixão, ele o alcançou para sempre em sua glória. Só é preciso uma coisa, Jesus Cristo costumava dizer:
Seu martírio é o momento culminante de seu compromisso de seguir a Cristo como missionário, depois de ser torturado e condenado, reproduzindo a paixão de Jesus com extraordinária semelhança, foi morto como ele na cruz. João tinha uma paixão, Cristo e a proclamação de seu evangelho. É por fidelidade a essa paixão que também ele foi colocado no mesmo nível dos humilhados e dos condenados, podendo hoje a Igreja proclamar solenemente a sua glória no coro dos santos do céu. Particularmente neste dia em que celebramos a memória litúrgica em honra deste santo missionário mártir, suplicamos dele seu patrocínio junto de Cristo, por nós que sofremos perseguições veladas à fé todos os dias, e principalmente por nossos irmãos chineses, ainda hoje perseguidos às claras por aquela que hipocritamente é chamada de República Popular. Oremos. Ó Deus, quisestes que São João Gabriel Perboire se tornasse insigne pelos trabalhos apostólicos e pela participação na cruz de vosso Filho. Fazei que, à sua imitação, nos associemos aos sofrimentos de Cristo para levar a todos, com alegria, a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São João Gabriel Perboire, rogai por nós.